Professor, e isso me chama atenção para uma outra perspectiva que eu queria fazer aquele recorte do passado, da transformação da produção, meios e condições de trabalho, e o senhor tocou nesse ponto várias vezes, questão do capitalismo, do acúmulo de capital, do acúmulo de uns em detrimento de milhares. Ao mesmo tempo, são desconhecidos ou ainda não implementados ou ainda não executados ou não sei se há capacidade para tanto instrumentos para frear esse acúmulo, a ponto de que hoje se diz que o grande mal do capitalismo é o capitalismo em si mesmo, que é a financiarização do capitalismo, que é um capitalismo simplesmente financeiro, que não produz, e que a própria financiarização dele está gerando uma estagnação econômica, porque onde não há produção, você não gera a renda, se fazendo por si só, está gerando as bolhas do capital. Beleza. Aí o senhor colocou a revisão do indivíduo enquanto poder, mas como potência. Um projeto de potencializar esse indivíduo com melhores condições, rompendo ali aquilo que o senhor chamou, rompendo os problemas que existem de saúde, segurança, de educação, para que todos tenham ao menos a mesma condição de fazer a sua potência aparecer. Tudo bem. Agora, como fazer isso nesse modelo capitalista, aonde o acúmulo de capital é uma consequência natural do modelo? O que eu quero dizer? Eu estou com pneumonia, a febre virá. Então, nesse sistema capitalista, o acúmulo virá em qualquer circunstância. Bom, já que é assim, como frear esse acúmulo? É com medidas objetivas, políticas de Estado, ou, e aí é o que eu quero chamar a reflexão, ou uma revisão histórico-cultural da sociedade, de identificar valores para além do material. Nós estamos aqui, nós temos água, nós temos lanche, nós temos câmera, mas nós não precisamos que dentro desse copo, ao invés de água, tenha um champanhe francês de R$5.000 a garrafa. Nós não precisamos nos alimentar com um lanche que custe R$500 cada. Aonde que está o elemento que permitirá essa aproximação e que permitirá que a gente possa desenvolver as potências das pessoas? Em medidas econômicas, medidas restritivas tomadas pelo Estado, em crises e convulsões sociais, reclamos sociais, ou é uma revisão de princípios, de valores internalizados pelo homem na sua vida em sociedade? Eu acho que é tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É você, apesar do meu lado historiador, a história mostra um conjunto de experiências, de trajetórias históricas, de contextos de relações. Eu acho que não é uma experiência única. Porque poderia ser simplista da minha parte dizer que vamos acabar com o capitalismo e criar um outro modo de produção. Como o século XX foi expressivo nisso, no século XIX, a partir do século XIX, com a construção de uma expectativa socialista, comunista, por exemplo, ou de uma mediação que a gente poderia, por favor, com todo cuidado, de uma condição social democrata, do welfare state, estado de bem-estar social, né? Eu acho que são experiências históricas, mas as experiências históricas são também grandes experiências de grandes movimentos sociais. É só pensarmos desde o capitalismo, ou socialismo real, de outro lado, ou experiências do estado de bem-estar social. Eu acho que são experiências, né? São aquilo que a gente pode chamar de macromovimentos, né? Eu acho que os macromovimentos,
eles precisam ser parte da nossa reflexão. E aí sim, a gente volta à questão anterior de revisita constante aquilo que nós já passamos. É como a nossa vida. Eu estou numa situação tal e penso que eu preciso melhorar algumas coisas. A ação que vai fazer com que eu melhore depende também de uma avaliação da minha existência. Do que eu fiz em outros momentos, se eu posso repetir aquilo ou não. Se eu faço diferente ou não. Eu acho que do ponto de vista histórico, né, eu acho que nós temos esse conjunto de experiências, que são várias. A questão é que nós teríamos que nos debruçar sobre o conjunto de experiências que nós temos. Esse é o problema. Porque a própria construção da narrativa histórica, a própria construção das trajetórias históricas são também disputadas. São construções de disputa. Tudo bem? Eu acho que essa é uma coisa. A segunda coisa, que eu acho que é fundamental, que desde os anos 70, 80 especialmente, a gente começa a falar em globalização. Então, nós temos que pensar o mundo global. Até tem uma expressão, né? Pensar globalmente para fazer localmente, pensar globalmente, algo assim. Essa aproximação entre local e global. Eu acho que tem uma questão que é fundamental, que a gente precisa voltar para o nosso lugar. Como assim? Por favor, não quero repetir aquela história, aquela perspectiva romantizada de voltar para o passado, não é isso, né? Mas, mesmo com todo o movimento, digamos, da globalização e hoje das relações praticamente que se dão no mundo inteiro, né? E nossas relações aqui dependem de lá e assim por diante, mas como é que nós olhamos as relações do nosso lugar? Como que nós convivemos aqui em Dourados, por exemplo? Né? Como que nós participamos dessa existência marcada por um conjunto de questões, de tensões, volto a repetir, de conflitos, contradições e desigualdades, e como é que a gente lida com isso? Então, eu diria que é um retorno ao lugar. É um retorno, para usar um outro termo muito importante também para a geografia, mas também não só para ela, um retorno ao território. Como que nós nos relacionamos com o lugar? Se nós relacionamos a partir de uma exterioridade, de algo longe da gente, né, a capacidade nossa de fazer com que o movimento do mais simples ao mais complexo tenha desdobramento é praticamente nulo. Né? Mas na medida que a gente começa a conviver com esse lugar, reviver esse lugar e construir o lugar de maneira coletiva, comunitária e enfrentar as questões que não são questões do nosso tempo, são questões do nosso lugar. Um intelectual do século XIX, já meio em desuso, chamado Karl Marx, né? Fala de desuso meio que de maneira irônica, né? Mas não quero trazer o Marx aqui de volta. Ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele dizia que as ideias de uma época são as ideias da classe dominante da época. Eu ressignifiquei em um trabalho dizendo ele falava que as ideias de uma época são as ideias da classe dominante da época. As ideias de um lugar, ressignificando espacial, geograficamente, as ideias de um lugar são as ideias da classe dominante do pensamento daquele lugar. Então a questão para mim é, Wander, como nós também disputamos ou não as ideias do lugar Dourados? Como que nós disputamos também as ideias articuladas às práticas e às relações do lugar Dourados que a gente mora? Muitas pessoas em Dourados, Wander, não conhecem a reserva indígena de Dourados. Elas falam, não é obrigado a conhecer. Sim, não é obrigado a conhecer, né? Mas são 18 mil pessoas aproximadamente na reserva, com formas de existência extremamente vulnerabilizadas, precarizadas, etc. Mas mesmo assim em processo de resistência
e luta pela vida, pela dignidade humana, muito interessante. São 18 mil pessoas, excetuando os Terena, fundamentalmente os Guarani e Kaiowá, que falam uma outra língua, que falam o Guarani e Kaiowá, que pensam, portanto, de outro jeito, que pensam e que fazem a existência de maneira completamente diferente da nossa, né? A questão é como que nós nos relacionamos com essa existência, com essas várias existências, no território do lado da gente. Do lado da gente. Contigo. Isso. Faz alguns dias, vou contar uma história, houve um atropelamento no anel viário norte, que divide aqui a cidade, a reserva. E as reservas e também aos espaços de retomada entre o anel viário e a reserva, né? E a pessoa, um senhor indígena morreu, né? E houve o protesto lá. Protesto, tal, até a polícia foi chamada, né? E a família, a comunidade, fez o velório em cima do asfalto. Em cima do asfalto. O que significa um velório? Um corpo, Walter, dentro de um caixão, né? Uma pessoa empobrecida, num caixão de pobre, né? Em cima da rodovia, impedindo que os carros de um lado passassem para o outro e vice-versa. O que significa isso para a gente? O que isso diz para a gente? Então, é isso que eu estou chamando a atenção. Nós estamos colocando essas questões para refletir, né? Alguém poderia falar, não, Jones, mas isso é uma questão, é uma exceção. Não é exceção. Como é que nós relacionamos isso é um significado, com o né? outro? Claro. Né? Como é que se relaciona com o outro? Né? Se a vida de alguém, se o corpo de alguém, vivo ou morto, não nos diz respeito, no lugar onde nós moramos, onde nós vivemos, o que diz? O que diz? Né? O corpo assassinado na Ucrânia, o corpo assassinado em Gaza, com possibilidade agora de também se expandir para o Líbano, para o Irã, talvez para o Iraque, né? O corpo assassinado na fronteira entre México e Estados Unidos, os corpos mortos pela tragédia no Rio Grande do Sul, né? Os corpos ainda desaparecidos de Brumadinho, o que nos toca? Eu acho que essa é uma questão importante para a gente. O que nos toca? Eu acho que o lugar tem que tocar a gente, né? Porque quando a gente fala em sociedade, humanidade, esses dois termos não podem se colocar como termos abstratos. Porque eles têm um locus. Isso. A sociedade é isso. A humanidade é isso. Como se nós conseguíssemos estarmos fora delas, da humanidade, né? E não fizéssemos parte dela. Nós somos parte dessa relação, dessa condição, né? Então essa, eu acho que me parece que é uma questão central. E isso nos leva, por último, nesse comentário, Wander, qual é, enfim, a humanidade que nos toca? Não é? Qual é a humanidade que nos toca? A humanidade de uma Rebeca Andrade, nas Olimpíadas, toca. Gente, o que ela fez ontem, o que ela fez nessas Olimpíadas foi maravilhoso. Maravilhoso. Né? Ela nos reconecta, né, com um país chamado Brasil, com um território imenso que nós temos, mas fundamentalmente nos reconecta com a gente desse país. A mãe dela é empregada doméstica. Exato. A mãe dela criou tantos filhos e 4 deles parecem sozinha. Então essa conexão que a Rebeca Andrade faz com que a gente se sensibilize, vive. Mas não pode ser uma reconexão apenas para festejar uma medalha de bronze, prata, ouro. É uma reconexão com a nossa existência, com as nossas contradições, com as nossas fragilidades, né?
com a nossa formação do Brasil extremamente, volto a dizer, desigual. Desigual. Né? E aí, a Simone Biles reverencia ela, colocando por terra uma lógica produzida também pelas elites brasileiras do nosso viralatismo. É o império. Pode ser o império reverenciando a periferia. Mas não é isso que nós vemos lá. É uma menina, é uma mulher, a maior ginasta do mundo, dando a mão, abraçando uma amiga dela. Mulher brasileira. E aí é aquela questão que você coloca. Como que a gente também constrói uma condição, mesmo com uma geograficidade do mundo marcado por territórios nacionais, de uma norte-americana e de uma brasileira, mas que, em dados momentos, a conexão humana exatamente suplanta qualquer dimensão geográfica. Outra condição. Porque a Simone Biles está pouco se lixando, vou exagerar um pouco, pro poder norte-americano. Né? A Rebeca Andrade está pouco se lixando pro poder que marca as existências subalternizadas no Brasil. Naquele momento, ela olha para a amiga dela, né, e diz: vem aqui, me dá um abraço. Eu acho que é isso que nos reconecta. Né? Então, portanto, a Simone Biles nos reconecta também com as gentes de um lugar. E não é o super-homem, não é o Superman, né? Não é uma super-mulher. Até porque ela, na última Olimpíada, ela teve dificuldades enormes do ponto de vista das condições psicológicas para lidar com uma imposição no nosso mundo moderno contemporâneo do mercado e do trabalho, que é o sucesso a qualquer jeito, que ela é obrigada a ganhar. Exatamente. Então foi essa condição humana, né, que se encontrou com uma outra condição humana. Né? Eu vou fazer um comentário aqui, Walter, né, que vai estar gravado, mas eu não sei, cara. Por favor, me desculpem, né, quem ouvir depois, agora, não importa. Eu sou capaz de achar, cara, né, que, eu vou exagerar, por favor, me desculpe, que a Simone Biles caiu lá do cavalo, não é bem cavalo lá da... É cavalo. Porque ela quis. Ela pisou 2 foras depois no solo porque ela quis. Eu sou capaz de pensar isso. Né? Porque talvez a humanidade dela, né, seja maior do que uma medalha de ouro. Porque ela sabia que a Rebeca tinha grande chance no primeiro aparelho e talvez não tinha tanta chance no solo. Nós todos imaginávamos que a Rebeca ia arrasar ali no primeiro aparelho. E a Biles cai. Estranho.